uma honra, um privilégio, podermos compartilhar essa manhã um pouco da nossa pesquisa, do que foi a nossa dissertação de mestrado. E a proposta é o que Paulo faz nesse mundo de primeiro século. Como é que ele trabalha um gênero literário chamado Ato de Gloriar, a qual é conhecido nesse mundo, mas que quando ele tem um problema entre a comunidade, e a comunidade é a comunidade de Corinto, ele soluciona ou ele direciona essa comunidade. Como é que Paulo faz, ou como ele fez, com algo que era conhecido daquele mundo, daquela sociedade, daquela comunidade, e ao trabalhar isso, ele ressignifica, ele propõe uma inversão, ele propõe algo novo. E aí, nós vamos seguir o texto para que nós possamos, de início, conhecer um pouquinho, ou relembrarmos um pouquinho que mundo é esse, mundo de primeiro século, tá? O ato de gloriar, em 2 Coríntios, ato é autoglorificação ou defesa da honra. Ao observarmos a nossa sociedade, podemos constatar que o hedonismo, isto é, a busca pelo prazer individual imediato, tornou-se primordial. Tal fato traz contornos ou características peculiares que se fazem presentes em nosso dia a dia, os quais, por participarmos do mesmo, podemos não perceber. Questões como a busca pela fama e o reconhecimento público imediato, mesmo que momentaneamente, têm norteado comportamentos por toda parte. Tais fatos podem ser ilustrados com a quantidade de curtidas ao se postar uma foto no Facebook, por exemplo, quantos amigos, amigas nós temos ou eu tenho, e a comparação que se faz ao abrir o perfil de uma outra pessoa. A comparação entre os celulares, os quais o lançamento de um modelo avançado leva centenas de pessoas das mais variadas idades a permanecerem em uma fila por horas ou dias. O primeiro e a primeira a adquirir esse aparelho, ele com certeza será entrevistado ou entrevistada a fim de discorrer sobre o sentimento de ser a primeira pessoa a adquirir aquela tecnologia. Não é coincidência que o programa BBB, Big Brother Brasil, possua tantos adeptos e adeptas e tantas edições. Temas como comunhão, partilha e igualdade são por vezes deixados de lado, pois o pessoal supera o comunitário, o eu supera o nós. Ao cúmulo de eu ordenar a Deus o que Ele tem que fazer, pois o que eu desejo é mais importante do que o que Deus deseja, uma vez que Ele é comunitário, é um Deus justo, e não pode, não posso correr o risco dele, Deus, não fazer o que eu quero. O reconhecimento externo e a aprovação do outro, da outra, se tornam fundamentais, consequentemente balizadores de ações e comportamentos. O desejo pessoal se torna a força motivadora que leva o indivíduo, a pessoa, a uma intensa competição em todas as áreas, em todos os locais, em todas as instâncias em que se ocupa, em que se está. A honra de alguém está atrelada à sua fama, às suas conquistas pessoais ou ao grupo de amigos, amigas a que se pertence. Será que essa característica social hedonista se encontra relatada na literatura bíblica? Será que os cristãos e as cristãs do primeiro século tiveram que lidar com esse tipo de coisa? Se afirmativo, como fizeram? Como esse tema estava presente na sociedade dessa época? E como ele foi trabalhado nas comunidades cristãs primitivas? Para tanto, é preciso que saibamos que o mundo do Novo Testamento embasava-se em certas convenções sociais que construíam e davam significado à sociedade do mundo mediterrâneo, a esse mundo, e indicavam o status social de uma pessoa ou grupo. Essas convenções foram construídas sobre uma estrutura piramidal, denominada patronagem, e possuíam uma característica principal, a busca pela honra. Esse fato gerou uma sociedade voltada para a competição social e a valorização através do recebimento de honrarias, elogios
a uma pessoa. Tal fato se inicia pelas autoridades instituídas, as quais ofereciam culto ao imperador e à família real. Não somente as autoridades instituídas, mas todos e todas daquela sociedade, bem como a construção de monumentos, etc. Essas homenagens tinham como finalidade o recebimento de benefícios dos mais variados. As honras eram dadas sempre a alguém de destaque, o patrono, e o cliente, a pessoa que oferecia essas honrarias, passava a receber proteção, poder e favores que construiriam um relacionamento de dependência constante. Nesse mundo de patronagem, de honra, de desonra, a questão é, você tem aquele que fica nesse extrato social maior, que detém o poder da produção, ou detém a questão dos valores, da economia, a ele nós chamamos de patrono, ele é classificado de patrono. E aqueles que prestam serviço ou têm um relacionamento que buscam favorecimento é chamado de cliente. Então você tem o patrono e os clientes. Essa estrutura, ela vem se multiplicando até o que quase não tem nada, ou o miserável, a pessoa que tem um nível de subsistência. Então você tem uma estrutura piramidal, onde você tem poucos que detêm o poder, as questões econômicas, e você tem outros que querem também alcançar um poder ou uma situação melhor. Eles precisam prestar favores ou serviços para esse patrono. E se nós estamos numa estrutura enrijecida, você tem o patrono, você tem os clientes, esses clientes se tornam patronos de outros que têm menos. E assim sucessivamente. E aí você tem uma estrutura social, ela é organizada na troca de favores. Um dos problemas é, e os pobres como fazem? E as pessoas que não têm quase nada ou não têm nada mesmo? O que eles dão em troca? E o que eles recebem? A honra é o bem mais valioso no mundo mediterrâneo do primeiro século. Qualquer ofensa que trouxesse desonra poderia marcar de um modo negativo uma pessoa, família ou grupo para sempre. Descrédito, humilhação, mudança de status social e vergonha pública. Dificilmente uma pessoa, família ou grupo que fosse desonrado ascenderia de volta ao status social que pertencia, sendo quase impossível resgatar a honra. Isso era tão importante que uma pessoa nascida no mundo mediterrâneo do primeiro século, seja gentia, seja judia, era treinada desde a infância a aspirar à honra e a evitar a desgraça. Sendo assim, Santo nos diz, basicamente a maioria das pessoas naquele mundo, em qualquer nível de status social que se encontrassem, desejavam fazer quanto pudessem para obter para si mesmas o louvor e a honra. Essas mesmas pessoas estavam igualmente decididas a evitar ou ao menos minimizar a repreensão e a vergonha. Todas as ações da vida, as decisões que tomavam, os objetivos a que aspiravam, tudo isso passava pelo filtro da honra, vergonha e do louvor, repreensão. E universalmente, esse filtro era instalado assiduamente para aumentar a honra e diminuir a vergonha. Honra e vergonha estavam à disposição em todo encontro humano, desde o mais público até o mais íntimo e privado. Em uma sociedade preocupada com a honra, há uma constante dialética entre as normas dessa sociedade e o comportamento apresentado pelas pessoas. Essas pensam o que devem ou não fazer sobre o que é reconhecido pela sociedade como valoroso ou não, o que traz prestígio e honra ou o que traz desonra, atuando de maneira aceitável e tendo reconhecimento público, eram esperadas as concessões de honra e reputação. E essa honra, ela era constituída por 3 valores fundamentais, que são autoridade, status e respeito. A autoridade, com a habilidade em controlar a
ter o comportamento esperado, em decorrência do grupo em que se estava inserido, e o respeito, que é o resultado final. Nós vemos então que o outro, o grupo, é que convalida, né, a posição social dessa pessoa ou desse grupo. Podemos perceber que a sociedade reconhecia como honradas apenas aquelas pessoas que estivessem dentro de seus padrões. Tanto que Mary Douglas nos diz que, à medida que o tempo passa, investe-se cada vez mais em um sistema de rótulos. A sociedade vai legitimando esse sistema devido à sua funcionalidade e manutenção desejada. Assim, qualquer fato desconfortável ou novo que causasse desequilíbrio era ignorado, distorcido ou punido, a fim de que os pressupostos estabelecidos não fossem perturbados. Contrário à honra estava a desonra, vergonha ou impureza, que representava a reprovação de um membro por parte de um grupo ou da sociedade, quando esse não atendia ou desrespeitava os valores e regras esperadas. Nesse item, ainda se encaixam aqueles que fracassaram ou tiveram algum infortúnio durante a vida. Alguém que ultrapassasse os limites estabelecidos para a honra, autoridade, status e respeitos sociais, incluído Deus, era identificado como desonrado, nécio ou louco. Tal constatação seria a ruína para a pessoa, família ou grupo. Outro fato relevante nesse período era o domínio da retórica, muito importante nessa época, visto que a maioria dos embates davam-se através da argumentação pública. A arte de falar bem fundamentava o poder argumentativo e de persuasão, arma poderosa no mundo do primeiro século. A autodefesa seguia as regras dos manuais de retórica. A pessoa não deveria utilizar de exaltação elogios a si mesma, pois seria rejeitada publicamente. O autoelogio e vanglória não eram permitidos. A única exceção era o que era chamado de regra da loucura, que fazia parte do arsenal exortativo de um líder. O apóstolo Paulo, inserido neste contexto sociocultural do mundo mediterrâneo, vivendo junto à comunidade de fé em Corinto, por ele mesmo fundada, tem sua honra desafiada por falsos apóstolos, que chegam a Corinto no período de sua ausência e provocam distúrbios que poderiam trazer sérias consequências ao ministério desenvolvido pelo apóstolo na cidade de Corinto e em todo o mundo mediterrâneo, onde se encontravam as comunidades cristãs fundadas por ele. Nós vamos ver agora então a perícope, o texto, da qual nós embasamos ou partimos. A partir desse texto, nós partimos do estudo, da proposta dessa manhã. O texto, 2 Coríntios 12. Se necessário que me ligue, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me encha de orgulho, de soberba, por causa das extraordinárias revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me bata, para que eu não me exalte ou engrandeça. Por isso, 3 vezes ao Senhor pedi para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, pois o poder na fraqueza é aperfeiçoado. Com maior prazer, então, me vangloriarei, ou me orgulharei, na minha fraqueza, para que viva sobre mim o poder de Cristo. Por isso tenho prazer em fraquezas, em insultos, em necessidades, em perseguições, em calamidades por Cristo. Pois quando enfraqueço
forte, poderoso sou. Tornei-me tolo, insensato. Vós me obrigastes, pois eu deveria ter sido recomendado por vós, pois em nada fui inferior aos superapóstolos, ou ainda que nada sou. Os sinais do apóstolo foram alcançados entre vós em toda perseverança, por meio de sinais e prodígios e poderes. Em que, pois, é inferior que ao restante das igrejas? A não ser que eu pessoalmente não fui peso para vós. Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto para ir até vós, e não serei um peso. Não busco vossas posses, mas a vós. Não devem as crianças para os pais acumular, mas os pais para as crianças. Eu de bom grado gastarei e serei desgastado por vossas almas. Se mais intensamente vos amo, menos sou amado, assim seja. Mas eu não fui pesado para vós, mas sendo astuto, o engano vos prendi. Acaso tirei vantagem de algum dos que enviei a vós? Pedi a Tito e enviei junto o irmão. Acaso Tito vos explorou? Não andamos no mesmo espírito? Não seguimos ou não estamos nos mesmos passos? Há quanto tempo pensais que nós queremos nos defender? Diante de Deus, em Cristo, falamos, e todas as coisas, amados, a favor de vossa edificação. Temo que talvez, quando eu for, não os encontre como eu quero, e eu seja encontrado no estado em que vós não desejais. Não haja briga, não haja entre vós briga, ciúme, iras, egoísmo, falatório maldoso, fofoca, arrogância, desordem, para que de novo indo Deus não me humilhe junto a vós, e lamente por muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram por causa da impureza e prostituição e falta de vergonha que realizaram. Para iniciarmos esse bloco, esse é o texto bíblico. A nossa período que nós trabalhamos foi do verso 7 a 21, mas hoje nós colocamos o texto a partir do verso 1. Para iniciarmos esse bloco, é importante pontuar a presença de pregadores itinerantes, denominados por Gerd Tyson como carismáticos itinerantes. Esses pregadores percorriam as comunidades a fim de pregar e resolverem algum problema que a comunidade local não tivesse conseguido, visto que, acima desses, estava a autoridade apostólica. Com o crescimento das comunidades, as lideranças foram surgindo e a concorrência com esses pregadores se fez necessária, visto que às vezes ocorriam abusos, fato acontecido com Paulo em Corinto, e que gerou a perícope e o tema em estudo. Embora Paulo tenha chegado primeiro a Corinto e ali fundado a comunidade de cristãos, não ficou imune ao ataque de pregadores, que ofereciam à comunidade uma proposta mais amena, a radicalidade paulina devido à alternativa ao clientelismo dominante. Esses carismáticos ou pregadores itinerantes tinham interesse em sua própria fama, uma vez que seriam mantidos pela comunidade ou por algum patrono. Assim, não visavam o melhor para as pessoas, mas para si mesmos. Vemos no texto que Paulo não é defendido pela comunidade local, o que deveria ter acontecido. Dado o teor da carta, constata-se que a sua honra estava sendo colocada em dúvida e que provavelmente esses pregadores itinerantes estavam sendo identificados como pessoas honradas e, consequentemente, sendo ouvidos por essa comunidade. Sendo assim, o apóstolo, em defesa de sua honra, se utiliza de um instrumento bastante conhecido, o ato de gloriar-se. O apóstolo Paulo, sendo um judeu imerso na cultura greco-romana, se vê, em Corinto, levado à utilização desse gênero literário, gloriar-se, mas adota uma postura completamente nova. Ao invés de usar em sua defesa as benfeitorias e conquistas realizadas no período em que permaneceu na comunidade, exaltará as suas fraquezas, colocando a Cristo como figura central. Essa mudança de abordagem transforma e modifica o conteúdo e as ênfases desse gênero literário tão difundido no mundo
2 Coríntios é composto por 6 bilhetes, e não de um único bloco, como em 1 Coríntios. Os capítulos de 10 a 13 se constituem um desses bilhetes, enviados àquela comunidade. Nesse caso, para tratar especificamente da defesa à autoridade apostólica. Essa carta, ou esse bilhete, essa carta-bilhete, também é conhecida como Carta das Lágrimas, pois o apóstolo é muito duro com a comunidade. O fato de ter que lançar mão de um recurso da retórica presente no arsenal exortativo de um líder era perigoso, pois colocaria em risco o seu ministério, junto não somente a essa comunidade, mas a todas aquelas comunidades iniciadas por ele no mundo mediterrâneo, uma vez que a sua honra poderia ser manchada e o mesmo desonrado. Ele poderia perder a liderança das mesmas. Organizando todos os versículos em que a palavra kauchezomai, orgulhar, vangloriar, é citada dentro da carta de 2 Coríntios 10, 13, ou dentro desse bilhete, encontramos um discurso com início, meio e fim, quer dizer, a gente encontra uma estrutura, fato que podemos observar na proposta a seguir. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei todos os versículos em que a palavra kauchezomai, ela é encontrada desde o capítulo 10 ao 13, que é o bloco, né? E é interessante porque nós temos 16 versículos dentro desse bloco, a qual Paulo, repetidas vezes, usa essa palavra. Isso indica, né, que é algo importante para a comunidade, isso indica ênfase. Então eu vou ler o texto, né, onde nós temos no capítulo 10, 11, no capítulo 12, essa palavra. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia por isso. Quanto a nós, não nos gloriamos além da justa medida, mas nos serviremos como medida da regra mesma de Deus, que Deus nos assinalou, a de termos chegado até vós. Não nos gloriamos desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios, e temos a esperança de que, com o progresso da vossa fé, cresceremos mais e mais segundo a nossa regra, levando mesmo o Evangelho para além dos limites de vossa região, sem, porém, encontrar em campo alheio para nos gloriarmos de trabalhos já realizados por outros. Quem se gloria, por isso no Senhor, pois não aquele que recomenda a si mesmo é aprovado, mas aquele que Deus recomenda. Aí no capítulo 11, o que faço, continuarei a fazê-lo a fim de tirar todo pretexto. Aqueles que procuram algum pretexto para se gloriarem nos mesmos títulos que nós. Repito, que ninguém me considere insensato, ou então suportar-me como insensato, a fim de que também eu possa me gloriar um pouco. O que direi? Não direi conforme o Senhor, mas como insensato, certo de ter motivos de me gloriar. Visto que muitos se gloriam de seus títulos humanos, também eu me gloriarei. Se é preciso gloriar-me, de minha fraqueza é que me gloriarei. Capítulo 12. É preciso gloriar-me? Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade, mas não o faço, a fim de que ninguém tenha a meu respeito conceito superior àquele que vê em mim ou me ouve dizer. Então ele me disse: a minha graça é suficiente para ti. O poder na fraqueza é aperfeiçoado. Com maior prazer, então, me vangloriarei na minha fraqueza, para que viva sobre mim o poder de Cristo. Nesse discurso implícito na carta bilhete de 2 Coríntios 10 a 13, o apóstolo se utiliza do termo kauchezomai por 16 vezes. Ao fazer uso do verbo kauchezomai, o apóstolo sabia exatamente o que estava fazendo e a mensagem que estava enviando, tanto para a comunidade quanto para os adversários, pois o uso corrente no mundo greco-romano era
De acordo com Bosch, na literatura grega profana, kauchosomai tem como base a hipótese de que a raiz comum vem de diversos termos que significam gritar, chamar, alto, chamar. A ideia de falar alto deve ser entendido no sentido metafórico, isto é, não no sentido de tom de voz alto, mas no conteúdo do que se diz. Assim poderíamos ter como uma boa base para kauchosomai, falar alto de si mesmo. O discurso da loucura, que se encontra diluído dentro de 2 Coríntios 10, 13, tem seu desfecho e ápice no verso 9 da epístola de 2 Coríntios, de 12, de 7 a 21. Então ele me diz: a minha graça é suficiente para ti, pois o poder na fraqueza é aperfeiçoado. Com maior prazer então me vangloriarei na minha fraqueza, para que viva sobre mim o poder de Cristo. O apóstolo reverte o quadro frente à comunidade de seus adversários, ao ressignificar, à luz de sua cristologia, os argumentos e palavras comuns em sua época. Ele inverte a situação, colocando toda a sua defesa não nas mãos de Cristo, nas mãos de Cristo, pontuando a inovação que viria a ser o modo de vida cristã seguido e desejado pela comunidade de Corinto e demais comunidades presentes no mundo mediterrâneo que estavam sob seus cuidados. Comblan afirma que a genialidade de Paulo foi transformar a sua fraqueza em força e fazer das suas fraquezas argumentos positivos. O apóstolo Paulo, ao defender a sua autoridade apostólica, se utiliza do discurso do louco, tornando-se nécio por amor à comunidade. Sua atitude visa a preservação da comunidade, o banimento e a desonra dos falsos apóstolos, os quais, ao tentar desonrá-lo, buscavam fama e provavelmente o sustento por meio de um patrono. Ao fazer isso, esses falsos apóstolos seriam desonrados e marcados socialmente. Tal fato dificultaria as suas ações e reconhecimento de seus ensinamentos e orientações, uma vez que não possuiriam mais a honra. Alguns desafios presentes na carta de bilhete. 1. Inversão de valores. Nessa proposta paulina, então, Jesus ele se torna o patrono de todos. E todos aqueles que reconhecem em Jesus o Salvador, o Kyrios, se tornam clientes. Então você tem uma comunidade, uma sociedade que ela se torna igual, igualitária. Nessa perspectiva, todas se tornam clientes, sendo assim todos e todas honradas, não havendo quem é mais ou menos beneficiado. Um segundo desafio, o amor ao próximo. E Tyson fala no seu livro Religião dos Primeiros Cristãos que o amor ao próximo é um dos valores fundamentais dentro da comunidade cristã nesse início. O amor ao próximo, amor que me leva a correr o risco de perder a honra frente à sociedade, uma vez que ao proceder assim, corria-se o risco de não ser mais aceito no grupo social a que se pertencia. Quer dizer, se eu assumo essa proposta paulina intracomunidade e vivo dessa forma também na sociedade, eu posso ser discriminado pelo grupo que eu pertenço. Daí eu posso perder a honra e provavelmente perderia, porque intracomunidade todos são reconhecidos como iguais. E por último, desafio a partilha. Em uma comunidade em que todas são clientes de mesmo patrono, estes deverão se ajudar mutuamente, não havendo quem tem muito ou quem tenha muito e quem passe fome, que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Sendo assim, abre-se mão da ostentação, do luxo e da superioridade imposta pela sociedade, partilhando o que se tem ao invés de exibir. Concluindo, o ato de gloriar-se em 2 Coríntios nos desafia a ampliar a visão e o entendimento do contexto histórico presente no primeiro século, nos levando a repensar em nossa prática atual, frente a uma sociedade hedonista, o qual, nesse sentido, parece estar cada vez mais próxima desse mundo antigo. O ato de gloriar-se em 2 Coríntios
onde o auto-glorificar se estabelece uma teologia centrada no Cristo crucificado, em que a honra é alcançada por meio da fraqueza, uma vez que a força é de Cristo e não da pessoa. Assim, quanto mais fraco, mais dependente. O apóstolo consegue inverter a lógica e propor uma nova forma de entendimento e vivência àquela comunidade e a nós hoje. Ele também defende a sua honra e, ao fazê-lo, demonstra seu amor à comunidade e o risco que se corre ao vivenciar os princípios presentes nos evangelhos, no Evangelho, onde aquele que segue a Jesus, de fato, doa sua vida a uma causa, mas sabe lidar com as questões de seu tempo, a fim de que o Evangelho seja anunciado e as pessoas desafiadas a práticas inclusivas e igualitárias. O ato de se gloriar nas fraquezas exalta a ação de Deus na vida dos fiéis, havendo um esvaziamento das forças e possibilidades humanas. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo ressignifica não somente a maneira de se defender frente às acusações, mas também propõe uma nova estrutura social que deveria ser vivida dentro e fora da comunidade de fé. Paulo propõe que a honra vem através da fraqueza, independente do contexto familiar, político e financeiro que se tem. Ele retira o foco do ser humano e o centraliza na sua fraqueza, quer dizer, ele retira o foco das potencialidades humanas, faltou aí, e o centraliza na fraqueza, ou em sua fraqueza. O que se glorie na fraqueza, tornando o sofrimento o caminho para se alcançar a honra. Sendo assim, sua proposta, desafio, implica na extinção das diferenças sociais intracomunitárias, uma vez que todos são dependentes de Cristo, isto é, todos têm um único e mesmo patrono. Assim, estes estariam em um mesmo status social, privilegiados igualmente sem destaque pessoal, totalmente diferente do sistema de patronato em que viviam e consequentemente reproduziam dentro da comunidade local em Corinto. Para tanto, os fiéis deveriam tornar-se desonrados, nécios ou loucos, a fim de que pudessem de fato alcançar a honra a partir do pressuposto do desafio paulino. Tal ação ou atitude implicaria exposição social e na consequente perda de relacionamentos e oportunidades de favorecimento pessoal, visto ser dessa forma que os relacionamentos aconteciam. Essa proposta, lançada pelo apóstolo Paulo no primeiro século, precisa ser revista e vivenciada nos dias atuais, pois nos parece que os valores presentes nessa comunidade cristã no mundo mediterrâneo antigo estão presentes em nossas comunidades atuais. Há que se ouvir, estudar, repensar e agir.